Que a graça e a paz do nosso Deus estejam no nosso meio. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam no nosso meio. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam no nosso meio, irmãos. Boa noite. Vocês estão... Quantos aqui estão animados? Ah, legal. Quantos estão com sono? Quantos estão cansados? Eita benção, tem uma novidade boa para você. Amanhã de manhã é dia de trabalho. Amém? Não fique triste não, meu filho. Agradeça a Deus. Ter trabalho é uma bênção, né? Não é uma bênção? Louvado seja Deus. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Maicon, faço parte da equipe de evangelismo da Associação Rio Sul. Boa noite para o pessoal que está em casa. Para onde é que eu tenho que olhar aqui, irmãos? Para onde? Para cima, assim? Assim, tá bom? Tá bom aí, então? Beleza. Boa noite para vocês que estão em casa. Deus abençoe vocês. E faço parte da equipe de evangelismo da Associação Rio Sul. Vocês já viram o meu colega Wilton por aqui, não? Já esteve por aqui? Um rapaz baixinho, né? Mais baixo do que eu, coitado. E eu pensava que eu era alto, olha. E aí minha esposa falou para mim, tu não é alto não, tu é baixo. E eu fiquei triste, eu fico olhando assim para o Wilton, coitado. Mais baixo do que eu, né? Mas Deus tem misericórdia. Disse que é dos pequenos frascos que saem os mais doces perfumes, né? Então louvado seja Deus, não é isso, irmãos? Amém a todos os baixinhos, né? Então, vocês já perceberam também, por esse sotaque lindo e maravilhoso que eu tenho, vocês sabem de qual região do Brasil eu sou? Nordeste, mas da qual? O Nordeste é grande, irmã. Tem muito lugar lá. Da onde vocês imaginam que eu sou? Da onde? Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, meu Deus. Eu sou da Bahia, sou baiano, certo? O pessoal diz que nordestino é tudo parecido, mas não é não, tem suas peculiaridades, tá? Tem suas peculiaridades, mas enfim. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui, e nós vamos fazer o estudo 2 e 3, se eu não me engano. Isso, 2 e 3. Deixa eu só achar aqui onde é que o pastor me enviou aqui para mim saber direitinho. Calma aí. Aqui. Hoje é tudo na tecnologia, né, irmão? A gente aperta o negócio, rapidinho aparece. Olha aí, ó. Cadê? Isso. 2 e 3. E aí ele vai fazer com vocês o 4, não é isso? Ou eu estou errado aí, irmãos? O tema de hoje vai ser a origem do conflito cósmico e os seus efeitos no planeta Terra. É um tema muito grande. Vamos resumir esse negócio aqui. O grande conflito. Nós vamos estudar sobre o grande conflito, a origem entre o bem e o mal, a guerra, do jeito que você preferir. Tá certo? Agora é o seguinte, eu quero te convidar para a gente abrir a Bíblia, para a gente ler, para a gente dar introdução a esse tema de hoje, porque eu costumo dizer que pensar, a gente pensa muito, né? Imaginar as coisas, a gente também imagina muito. Deduzir, a gente também deduz muito. Mas a verdade é que nós temos que ir de acordo com o que está escrito. É esse o segredo da vitória dos filhos de Deus. Não é ir segundo o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, se é melhor, se é pior. É segundo o que Deus quer. Segundo o que está escrito na onde? Na palavra de Deus. E o detalhe é o seguinte, que às vezes seguir o que está escrito, irmão, não é tão simples e não é tão fácil. Mas também não é a pior coisa do mundo, né? Também não vamos exagerar nem para um lado, nem para o outro, não é isso, irmãos? Agora, antes de nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, eu quero perguntar. Há alguém aqui na igreja hoje
que ainda não é batizado na igreja adventista? Alguém? Você? Que não é batizado ainda na igreja adventista. É só você ou sua família linda aí? Todo mundo? Está com vergonha, hein, mamado? Como é seu nome? Como é seu nome, querido? O seu, sim, você. Isso, você de amarelo aí, chamando a atenção de todo mundo. Como? Como? Berg. Péricles. É Péricles ou Berg? Nome importante, viu, irmão? Só tem essa família aqui que ainda não é batizado na igreja adventista ou tem mais alguém? Tem ali a irmãzinha. Tem alguém que... Mais alguém além deles? Tem mais alguém? Tem alguém também que já é dessa igreja, foi batizado, mas se encontra de férias e de repente estava em casa e pensou assim, não, agora eu quero voltar, minhas férias acabaram. Que se afastou dos caminhos de Deus. Tem alguém aqui? Tem? O irmão não, né, irmão? Que você levantou a mão assim, não, né? Eu vou levantar a mão assim, você, amado? Então, eu quero olhar para você, para o irmão Berg, para você, para a irmãzinha lá atrás, eu quero dizer, sejam bem-vindos à casa de Deus, amém? E a minha igreja vai dar uma saudação JA. Agora olhe para mim, saudação JA não é tchau, irmão. É a mãozinha aqui, viu, amado? Vamos dar saudação para os irmãos. Isso, essa saudação é para vocês, viu? Agora, os irmãos da igreja podem ter pensado assim, mas só tem saudação para eles, pastor? Mas só é bem-vindos eles na casa de Deus, não é aqui para mim, vocês, irmãozinhos amados. Sejam bem-vindos à casa de papai, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Agora, para todo mundo, nós poderíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas hoje nós tomamos a melhor decisão de nossas vidas. Decidimos estar na casa de Deus, amém? Louvado seja Deus, não é isso? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, nós vamos começar com Gênesis hoje, no capítulo 2, no verso 31, Gênesis capítulo 2, verso 31. Não, 2:31 não, estou equivocado. É 1:31, gente, me perdoe. Gênesis 1:31. Agora, o meu professor da Bíblia, quando eu estudei a Bíblia pela primeira vez, ele me ensinou que para você ter um bom estudo da Bíblia, você precisa fazer uma coisa primeiro, que é orar. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos ajude agora na leitura da palavra dele? Vamos então orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento nós pedimos que, por gentileza, o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer falar para nós, o que nós precisamos fazer para termos uma intimidade maior com o Senhor, para nos aproximar mais de Ti, para colocarmos a Sua palavra em prática. Que a palavra de hoje fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então leia aí comigo, Gênesis capítulo 1, verso 31. Esse é um verso que a gente lê ele sempre, quando a gente começa a ler ali o livro de Gênesis, só que a gente passa por cima desse texto bíblico sempre também. E não damos a importância que ele merece. Mas nessa noite vamos dar a importância que esse texto bíblico merece. Diz aqui em Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito, e houve tarde de manhã, o sexto dia. A Bíblia está narrando aqui, quando Deus acaba, a sua criação maravilhosa, extraordinária, que eu não tenho nem palavras para descrever como é que era tudo aquilo. Aí a Bíblia diz que Deus termina toda a sua obra, e ele de repente olha a sua criação. E quando ele olha a sua criação, pela primeira vez, ele acrescenta, porque todos os dias ele vai dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele acaba tudo, aí ele acrescenta a palavra, isso é muito bom. Vocês já pararam para pensar o que significa algo bom aos olhos de Deus? Às vezes, o mínimo detalhe a gente não para pensar.
O que significa Deus olhar alguma coisa e dizer, isso é bom, já é extraordinário. Agora, Deus olhar e dizer, isso é muito bom, aí já ultrapassa o extraordinário. Eu não tenho nem palavras para descrever o que seria isso. Não tenho palavras, irmão. Então, quando Deus, a Bíblia diz que quando Deus acaba a sua criação, Ele diz, isso é muito bom. Eu, sinceramente, como um ser pecador que sou, destituído da graça de Deus, mas arrependido e aceito por essa mesma graça, não sei descrever o que significa para Deus olhar e dizer, isso é muito bom. Porque a Bíblia diz que o melhor dos homens, depois do pecado, se aparecer diante de Deus, e esse melhor dos homens, depois do pecado, apresentar suas obras, o profeta Isaías diz que essas obras diante de Deus não passam de quê? Imagina então quando Deus olha do céu hoje e Ele olha o nosso planeta. Será que quando Deus olha hoje o nosso planeta, Ele diz, isso é muito bom? Agora vamos para a nossa esfera aqui humana, que aí nós vamos ter mais liberdade para conversar. Porque a esfera divina é meio complicado, nós até fazemos conjecturas sobre o que Deus pensa. A Bíblia, de fato, não apresenta, em relação à sua divindade, o que é que acontece na mente de Deus, e seria até vamos dizer assim, uma arrogância da nossa parte, tentarmos compreender os pensamentos que Deus tem das coisas, não seria? Seria até uma prepotência da nossa parte, né? Então eu não quero ir por aí não, para eu não ser um heregético, vamos dizer assim, né? Mas enfim, vamos dentro da nossa esfera humana. A Bíblia diz que Deus olhou tudo e era tudo muito bom. No universo inteiro havia só uma canção de perfeição e de harmonia entre todas as coisas. Não havia um sonido sequer, um som, um barulho, uma planta, alguma coisa que desentoasse de perfeição. Era tudo perfeito. Vamos levar em consideração que nós só não estamos falando do planeta Terra. Nós estamos falando de todo o universo. O universo inteiro entoava uma canção de perfeição. Agora, dentro da nossa esfera humana hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês que são pessoas mais experientes do que eu. Nós estamos vendo essa perfeição que a Bíblia descreveu aqui agora? Será que nós, como seres humanos, podemos olhar para o nosso planeta hoje e dizermos assim, nós sentimos prazer em morar nesse planeta. Esse planeta é o paraíso. Esse lugar é muito bom. Nós, seres humanos, dentro da nossa esfera humana, é claro. Será que nós podemos dizer isso hoje, irmão? Hoje nós estamos numa situação tão terrível, tão terrível, tão terrível, que as pessoas estão passando vamos dizer, você está ali com sua família, na rodovia, vindo para a igreja, ou indo para a sua casa, ou para o seu trabalho, e de repente alguém sofreu um acidente. Qual é a atitude das pessoas hoje? Você vê como a situação nós estamos. Não é assim? A falta de amor está muito, muito grande. A gente não tem assim mais muita coisa que a gente possa dizer nesse mundo que nós temos prazer. Esse mundo, segundo a Bíblia, diz que já é de quem? Do maligno. Vocês já repararam que nas nossas casas a gente está lá em casa, mas todas as portas, janelas, tudo cheio de grade? Vocês já repararam que a gente tem que tomar cuidado para... Eu, particularmente, não saio, por exemplo, na rua com o celular na mão, porque se eu sair, o que é que acontece? E a gente anda com medo, irmão, de sair. Por quê? Porque o mundo é violento. O mundo é terrível. Então, esse mundo que Deus idealizou, esse mundo que Deus criou, ele não é mais perfeito quando Deus criou. Então, se Deus olha da morada dele hoje, ele olha para o planeta Terra, se na nossa esfera humana nós não estamos dizendo que isso é bom, vocês acham que Deus vai dizer que isso é bom?
Uma coisa para agradar os olhos de Deus, irmãos, tem que ser um negócio assim que sai da esfera comum das coisas. Eu não estou falando aqui em referente aos nossos atos e às nossas ações, que nós fazemos muita coisa que agrada o coração de Deus. Isso é um fato. Mas nós também fazemos muita coisa também que desagrada. Agora, nós estamos falando dessa esfera de universo, de criação, de sintonia, de perfeição. Ou seja, o universo hoje é um som de perfeição nele todo hoje? Não, não é mais. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Sobre onde começou esse processo de, vamos dizer assim, de intoxicação no universo. Esse processo de corrupção, esse processo de sujeira, esse processo onde nós olhamos e nós não sentimos mais esse prazer que o Pai sentiu na sua criação. Então, abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, que eu quero ler junto com você, porque a Bíblia vai nos dizer onde foi a causa, a circunstância, o motivo, a situação. É interessante que a Bíblia, muitos irmãos falam assim, pastor, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu digo, irmão, isso não é verdade. A Bíblia não tem resposta para tudo. Tem gente que diz que a Bíblia responde tudo, né? Será que a Bíblia responde tudo? Na minha humilde opinião, na minha humilde modéstia, isso é o meu pensamento, eu acredito que não. Que a Bíblia não dá resposta para tudo. Tem resposta que nós só vamos ter na salvação eterna. Eu, na verdade, só acredito que a Bíblia só responde uma pergunta, na verdade. Só uma. E no processo de responder essa uma pergunta, pode ser que outros anseios que eu e você temos, a Bíblia também dê resposta. Por exemplo, a pergunta que eu acredito que a Bíblia responde é: o que é que eu e você podemos fazer para ser salvo? O que é que nós podemos fazer para termos a vida eterna? Aí a Bíblia vai dar a resposta completa. É isso, isso, isso e isso. Isso a Bíblia tem resposta. Mas no final eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aí nós vamos imaginar e vamos perceber que a Bíblia não vai ter resposta para essa pergunta. Só Deus mesmo. Mas vamos lá para Ezequiel capítulo 28. Você já abriu aí? Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Diz assim, ó: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste, até que um dia se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei como um profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse texto bíblico aqui é um texto bíblico conhecido seu e meu. Certamente você já leu, já entrou em contato com ele alguma vez, dando estudo bíblico para os irmãos, já leram, já memorizaram esse verso bíblico. Mas esse verso bíblico, irmãos, fala de uma coisa assustadora. Mostra a situação de um anjo, do qual nós chamamos de Lúcifer, não é isso? Só que eu descobri recentemente que a Bíblia não chama de Lúcifer, não. Só na Bíblia, quando dá a tradução do grego para o latim, aí utilizam essa expressão Lúcifer. Mas no texto original não vai ter esse nome, não. Mas já que a gente já tem essa crença mesmo, vamos utilizar. Mas eu já estou dando um feedback para vocês, para dizer que no texto original não há esse nome
Lúcifer. Mas teria algum problema nós chamarmos o diabo de Lúcifer? Não. Por exemplo, minha mãe, ela chama de sujo. Ela diz o sujo. Tem outras pessoas que vão falar o mal lavado, né? Já tem outros que vão utilizar, eu, por exemplo, de vez em quando eu falo capiroto. Né? Tem gente que vai falar outros nomes. A questão não é o nome em si, é a questão do que esse ser fez. Entendeu? A relevância é o que esse ser fez. A importância que ele tinha e também a desgraça que ele causou para mim e para você. Certo? Deu para entender aí? Então vamos lá. Vamos aqui ver então. Diz a Bíblia que esse era um querubim. Se era um querubim, era um anjo. Era um anjo que tinha uma relevância muito grande. Eu já cheguei até a pensar que talvez, uma possibilidade, que talvez Lúcifer tenha sido a primeira criatura que Deus criou no universo inteiro. O primeiro filho de Deus. Dado a importância e a relevância que ele tinha no céu. Posso imaginar isso, segundo a importância e a relevância que ele tinha no céu, o cargo que ele ocupava no céu. Então, essa criatura de Deus, com essa relevância, essa importância, diz que era um querubim, que era perfeito em todos os seus caminhos. Uma criatura que Deus criou com perfeição, com glória, com status, com tudo que você imaginar aí, um ser extraordinário, se comparado com nós hoje. Certo? E aí o que é que acontece? Diz que esse anjo, um dia, achou-se em seu coração o quê? Iniquidade. Se você for fazer uma pesquisa sobre o que significa a palavra iniquidade, é porque não vai dar para nós conversarmos sobre a palavra em si hoje, mas se você fizer uma pesquisa sobre a palavra iniquidade, você vai ver que é uma coisa terrível. Mas vamos colocar aqui como pecado. Mas no texto original vai ter essa diferença de iniquidade e pecado, quando é que a pessoa está com intenção de fazer, quando ela não tem a intenção de fazer, vai ter essas diferenças. Mas nós não vamos se deter a isso hoje, nós vamos se deter aqui até que um dia achou-se no seu coração o quê? Iniquidade, vamos traduzir como pecado, para ficar mais racional. Até que um dia achou-se no seu coração o quê, irmãos? Até que um dia achou-se no seu coração o quê, irmãos? Pecado. Vocês que estão lá em casa também, repitam, escrevam aí, ó. Pecado, para ficar junto aqui com a gente. Tá certo? Achou-se em seu coração pecado, beleza? Aí o que é que acontece? Essa era a pergunta que eu ia fazer a vocês no final, mas já vou adiantar. Como pode, do nada, surgir nesse ser pecado? Já que a Bíblia responde tudo, responde essa para mim. A Bíblia não responde, irmão. Ela só vai dizer essa expressão aqui, vai ser a única vez que ela vai usar essa expressão. Até que achou no seu coração que um dia ela vai explicar porque levou-se o seu coração e tal, mas ela não vai dizer o motivo em si. Porque, por exemplo, se você imaginar, e nós já vamos conversar sobre isso, Adão e Eva, as outras criaturas de Deus no universo, nós vamos perceber que havia a árvore do conhecimento do bem e do... uma prova para se fazer. Mas aqui não há prova. Do nada surge pecado. Como isso? Como é que isso é possível? Aí a gente poderia cogitar aqui a questão do livre-arbítrio, a questão, as criaturas de Deus são livres e tal. Sim, é uma possibilidade, mas nem isso vai ser a evidência mais certa para se responder esse questionamento. Mas esse anjo, diz a Bíblia, agora, para nós desenvolvermos mais a ideia, vamos voltar um pouco para Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, vai nos dizer, vai nos dar mais informação sobre essa situação. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14,
versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao... Desenvolveu iniquidade em seu coração, desenvolveu pecado, se rebelou contra Deus, e agora o profeta Isaías vem dando um acréscimo a isso, dizendo que em seu coração desenvolveu uma ideia: eu tenho que ser igual a Deus. Agora, vamos imaginar mais ainda a situação. Poxa, eu sou bonito. Como a criatura cobiça a possibilidade de ser semelhante a Deus. Isso é uma coisa até que para a nossa capacidade humana a gente não consegue assim muito acompanhar não. Sabe por quê? Nós seres humanos, todos nós, temos um desejo de ser igual a Deus, mas não no sentido de ter o seu poder, não no sentido de ser a sua glória, não no sentido de ter a sua posição, mas um dia desse até que eu pensei em ter também. Pensei. Eu estava na igreja, estava tendo um batismo, e aí eu estacionei meu carro na frente da igreja, e aí estava chovendo, criou uma poça de lama, uma poça d'água e lama, tudo misturado, e aí os carros estavam passando, e água no meu carro, Eu disse, eu vou lá tirar, né? Aí vai eu lá tirar, aí tinha um cidadão, que a estrada era grande, do tamanho do mundo, irmão. E aí, em vez dele dar a volta e passar por outro lado, eu passar devagar para não me sujar, ele passou de maneira rápida. Naquele dia me deu uma ira, irmão. Uma ira que eu disse assim, gritei. Que cristão quando fica nervoso, né, o xingamento é diferente. Se eu fosse Deus, você estava ferrado, meu irmão. E se eu fosse Deus, vocês todos estavam ferrados naquele dia, viu? Que ia destruir a todo mundo, meu amigo. Mas graças a Deus que eu não sou Deus, né? Porque, graças a Deus, né, irmãos? Mas até nesse sentido é diferente, entende? Mas ele estava cobiçando a posição de Deus, o poder, a glória. Isso é impossível para nós, irmãos. Agora, observe. Um ser perfeito, de repente desenvolve em seu coração pecado, o pecado gera um sonho nele, o sonho de ser igual a Deus, e aí o Apocalipse, no capítulo 12... vai desenvolver mais essa ideia. Apocalipse capítulo 12. Olha a ideia aqui do Apocalipse no capítulo 12. O que é que acontece? É uma coisa assim que eu posso dizer que é até inacreditável, irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Diz que após o inimigo desenvolver essa ideia, diz a Bíblia assim, no Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz vindo do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós os que neles habitam. Agora, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe... Que texto assustador de se ler, né? A Bíblia está dizendo aqui que esse desejo desse anjo foi um desejo tão intenso para ele, que ele começou a cobiçar o trono de Deus,
começou ali a conversar com seus irmãos e a dizer, ó galera, é o seguinte, as leis que Deus fez para nós não são leis boas. A gente não vive um governo bom, Deus não está sabendo governar a gente. Aí agora a sintonia do universo começou o quê? A ser questionada. A autoridade de Deus começou a ser questionada. Até aqui ninguém tinha questionado. Até aqui todo mundo que estava lá na banda, no céu, o cara no instrumento, o outro no piano, todo mundo aqui tocando, de boa, estava todo mundo unido, irmão, na música. Não tinha ninguém que tinha tocado uma letra diferente. De repente, o diabo pegou a guitarra e jogou uma nota diferente no negócio. Aí os anjos olharam e pensaram, ih, rapaz, o negócio ali ficou bom, vamos junto. Aí a galera também começou a acompanhar o diabo, irmãos. E a Bíblia está aqui dizendo que por causa disso, houve o que no céu? Peleja é uma palavra bonita para colocar aí. Vamos colocar guerra nesse negócio. Para ficar mais claro e evidente, houve guerra no céu, irmão, houve luta no céu. Isso é uma coisa até complexa de se falar, sabia? Por quê? Vai ter teólogos que vai dizer assim para nós, ó, essa guerra foi uma guerra política, de ideais. E aí nós podemos usar João 8,32, que Jesus diz, e conhecereis a verdade vos... Mas também tem, qual é o texto que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me lembra, irmãos, que eu esqueci. Não, eu quero saber o texto. Isso fugiu da minha mente. Mas vocês sabem, né? Confiram em casa, o pessoal que está lá também, puder me lembrar aí, irmãos. Que Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus seria a verdade. Agora, quando nós lemos também João 8, como? Você é esperto, irmão. Obrigado, viu? João quanto? João 14, 6. Jesus disse que eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Aí quando você lê também João 8, agora esse eu me lembro, 44, diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque jamais se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. E depois vocês conferem o texto lá. Aí a Bíblia falou agora que Jesus é a verdade e o diabo também é o quê? A mentira. Então, o pessoal que apoia essa ideia, os teólogos que apoiam essa ideia, diz que de um lado Jesus se posicionou como a verdade, do outro lado o inimigo se posicionou como a mentira. E o conflito agora foi entre a verdade e a mentira. Já vai ter outros teólogos que vão dizer que não foi político. Foi um conflito de espada mesmo. Houve pancada no céu, irmão. Guerra entre os anjos. O fato de ser político ou de ser luta mesmo não vai alterar. A ênfase do texto bíblico vai ser no conflito que houve entre Deus e o inimigo, entre Jesus e Satanás. A ênfase do texto bíblico vai ser nisso. Agora, há pessoas que pensam na terceira hipótese, eu sou o grupo, sou desse grupo que pensa na terceira hipótese. Eu penso que no início o conflito foi político. Como? Deus, na sua misericórdia, no seu amor, tentou convencer o inimigo a se arrepender do seu mau caminho. E lá vai os anjos. Como está lá em Mateus capítulo 18, que tem que ir com 2 testemunhas, tem que ir sozinho, tem que levar o pastor para poder chegar a uma conclusão, não é isso? E vocês acham que Deus, quando ensina os princípios para nós, Ele não aplica Ele mesmo, não é? Então, eu imagino que Deus mandou, vai lá, escolheu ali os anjos, os melhores anjos, vai lá convencer Lúcifer do caminho errado. A galera foi lá, oi meu irmãozinho, que parada é essa aí que tu está fazendo aí com Deus, rapaz? Esse negócio não está certo e tal. Ah, rapaz, é porque você sabe que no dia eu estava lá naquela nossa música, e aí o negócio ficou bom, você viu como deu certo? Nessa conversa não convenceram o Lúcifer. Aí voltaram e falaram, não deu certo não, senhor. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vai vocês e meu filho vai junto. Jesus vai junto. Certo? Aí a escritora
norte-americana, Ellen White, né? Vai dar mais umas composições para nós. Mas aí tem irmão que vai dizer, a pena inspirada. Não, uma escritora norte-americana, vamos com menos, irmão, mais simples. Mas nós consideramos essa mulher como um profeta. E essa mulher vai esclarecer o seguinte, ela vai dizer que no céu Jesus vivia como os anjos, mas ele não era um anjo. Ele era o próprio. Mas quando ele esteve aqui na terra, ele também não viveu como homem. Então é normal para Deus conviver no meio das suas criaturas como se fosse um de nós. Mas ele não é um de nós. Entende? Então Jesus no céu também convivia como um anjo, mas ele não era um anjo. E aí Jesus foi junto com os outros anjos conversar com Lúcifer, com a verdade, explicar para ele que aquele não era o caminho, que aquilo ia ter consequências, que o caminho ia ser doloroso, que ia dar ruim. E o inimigo disse, não. Então, eu imagino que o conflito político foi nesse sentido. Foi nesse sentido, irmãos. Foi nesse sentido. De convencer o inimigo. Mas não deu certo. E aí, quando não deu certo, Deus agora faz uma grande reunião. E chama todos os anjos. Venham cá, meus filhos. Eu preciso conversar com vocês. Porque, irmão, na casa de Deus não pode haver bagunça. Na casa de Deus não pode reinar outra coisa que não seja a sua vontade. Na casa de Deus não pode ter alguém que tenha maior autoridade do que ele mesmo. É impossível isso. Então Deus convidou Lúcifer, convidou os anjos, convidou Jesus, convidou todos os seus filhos. E agora nessa reunião Deus falou, olha gente, eu estou ciente do que está acontecendo. Porque o maior erro dos filhos de Deus, nós, é achar que Deus não está sabendo de nada que está acontecendo comigo e com você. Ele sabe de tudo, irmão. Ele sabe coisas sobre mim, sobre você, que nem mesmo eu e você sabemos. Inclusive ele sabe quantos fios de cabelo eu e você temos. Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho. Eu não imagino, eu olho aqui para mim, só aqui nessa parte assim, eu sou um cidadão um pouco pelado, né? Não tenho muito cabelo, mas eu não consigo contar aqui. Mas Deus sabe, Ele conhece, e Ele sabia de tudo que estava acontecendo, inclusive sabia do coração de Lúcifer. E nessa reunião Deus explanou tudo. Olha meu filho, o caminho que você está seguindo não é um caminho bom. É um caminho que vai dar errado. E eu quero que você se arrependa. E aí Lúcifer se rebelou de vez contra Deus, porque até aqui, antes de começar a reunião, o que é que os crentes, antes de começar a falar as coisas, eles fazem? Eles cantam, eles louvam, eles adoram, eles lêem a Bíblia, só para depois conversar das coisas, não é isso? Quando a gente tem uma atividade, não faz assim? Primeiro canta, primeiro ora, primeiro... E eu imagino que nesse dia, nessa reunião, Lúcifer fez tudo isso. Cantou, adorou, louvou, dirigiu o coral, participou de tudo. E quando Deus falou essas palavras para ele, ele disse, não pai, não tem como, eu quero ser igual ao Senhor. E Deus falou, também não tem como, filho. E ficou uma situação insustentável. E aí Deus falou, olha meu filho, agora eu vou ter que mandar você embora da minha casa. Porque na minha casa não pode viver segundo as suas leis, segundo a sua vontade. Na minha casa tem que viver segundo as minhas leis, segundo a minha vontade, meu filho. Você é livre para escolher, mas aqui você tem que viver igual o papai está dizendo. E essa é uma dica para nós pais. Filhos em casa de papai e de mamãe tem que viver segundo a autoridade de quem? Se você não faz isso com seus filhos, irmão, você não está seguindo a palavra de Deus. Se é seu filho na sua casa que manda e que desmanda, você precisa pensar nisso seriamente e orar a Deus. E tomar as rédeas de novo do seu lar. E foi isso que Deus fez. E aí eu imagino que quando Deus falou isso, o inimigo ficou contente. O inimigo fica contente de saber que a vontade dele não vai
durar sobre a minha vida e sobre a sua vida, irmão. O inimigo fica contente quando ele entende que ele vai perder uma alma para Deus. O inimigo fica contente quando ele entende que ele vai sair da condição de vencedor para perdedor, irmão. O diabo não fica contente com a derrota, porque ele tem uma característica que até mesmo muitos de nós precisam ter, que é a perseverança para o mal, irmão. E quando Deus falou isso, eu imagino uma situação. Imagina aí você a situação. Lúcifer na hora puxando a sua espada e dizendo: pois então, não quer me dar com amor, agora vai na força. Aí agora eu imagino que começou a segunda parte do que eu acredito, a luta. Por isso que eu acredito que foi um conflito político e um conflito físico também. Só que o inimigo, segundo a Bíblia, diz que não prevaleceu, irmão. A Bíblia diz que não houve mais no céu lugar para ele. Ele foi expulso do céu. E a Bíblia vai fazer a declaração: por isso, festejai aos céus e vós que nele habita, porque o diabo foi banido daqui. Amém, irmãos? Agora, a situação ruim aí é que é o seguinte: ele foi atirado para onde? E com ele os seus anjos. E o diabo desceu do céu, cheio de cólera, cheio de ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele tem um desejo no seu coração: eu quero construir um reino para mim, e eu quero adoradores. E esses adoradores que ele deseja, que ele cobiça, irmão, sou eu e você. Por isso que no coração do homem há uma batalha constante entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. Há uma batalha constante. Eu visito muitas pessoas, irmãos. Muita gente, a gente vai lá fazer o convite para ser batizado, para ser um adventista, para deixar de beber, para deixar de fumar, e as pessoas dizem: não, agora não, pastor. E quando vai ser? Então nessa noite eu quero convidar meu irmão, ele vai cantar uma música, e eu quero convidar todos vocês que estão aqui nessa noite, para a honra e para a glória de Deus, para tomarem uma decisão das suas vidas, junto comigo, para nós tomarmos uma decisão de entregarmos a nossa vida a Jesus e estarmos do lado dele, porque no conflito entre o bem e o mal já tem um vencedor, amém? Se você sentir esse desejo enquanto o irmão canta a música, você vai ficar em pé e depois eu vou fazer uma oração por você. Dizem por aí que eu vou ganhar uma mansão e da janela vai ter vista para o mar, onde eu repouso a visão, onde eu descanso sem ter pressa. O tempo é meu. Dizem por aí, pra sempre jovem eu serei. Na minha pele não mais marcas haverá, mostrando há quanto tempo eu sou feliz. Só sei que sou feliz, não vai mudar. Mas se eu quiser sonhar, se eu der asas
que só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra eu sonhar. Dizem por aí que lá eu posso até voar. Vou viajar na imensidão do céu azul. Eu vou cantar até cansar. Vou me perder no infinito. Eu também sou. Mas se eu puder sonhar, se eu der as asas, canções, elas pousarão em ti, e só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar. Louvado seja Deus, porque hoje nós tomamos a decisão de, no grande conflito entre o bem e o mal, se posicionar ao lado de Jesus. Essa foi a melhor decisão que nós poderíamos tomar hoje, irmãos. E vocês que estão em casa, se tomaram essa decisão também, escrevam aí, ó: eu aceito estar ao lado de Jesus. Só eu aceito. Mas no nosso caso, nós estamos tomando uma decisão, irmão. Olhe, não se detenha ao que você fez até aqui. Esqueça. Porque a Bíblia diz que quando o Filho de Deus se arrepende, quando ele confessa a Deus, Deus faz o quê? Se esquece. Porque às vezes nós pedimos tanto perdão de Deus e não nos sentimos perdoados. Então se sinta perdoado, se sinta aceito, e agora seja uma nova pessoa em Jesus Cristo. Ande em novidade de vida. Andemos em novidade de vida, sendo pessoas que no grande conflito entre o bem e o mal, nós estamos do lado de Jesus. Saiba que os seus problemas não vão acabar. Muito pelo contrário, talvez até eles aumentem com essa decisão que nós tomamos agora. Porque o inimigo quer fazer de tudo para que eu e você se perca, para que ele ganhe a nossa alma. Mas no conflito entre o bem e o mal, Jesus foi o vencedor. Amém? E através dele nós também podemos ser vencedores. Amém? E nós tomamos essa decisão agora de estar ao lado de Jesus. Então vamos orar e pedir que essa vitória de Jesus seja compartilhada comigo e com você, para que a gente saia daqui mais do que vencedor. Então feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a sua palavra para nós.
Na sua palavra não responde todas as nossas ansiedades. Na sua palavra não responde todas as nossas indagações. Talvez a sua palavra, às vezes, nem aqueça o nosso coração, Senhor. Porque às vezes nós ficamos tão distante do Senhor que não conseguimos ouvir mais nem a sua palavra. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós tomamos uma decisão séria, Senhor. Nós não decidimos se posicionar do seu lado no grande conflito. Nós queremos ser vencedores como o Senhor foi. Mas a Bíblia também diz que o céu só venceu por causa do testemunho de Jesus e do seu sangue. Por isso, Senhor, nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida, para que esse sacrifício nos purifique e nos aceita como pessoas salvas no céu, Pai. Que o inimigo não prevaleça diante de nós, que ele seja derrotado, Senhor, e que nós possamos ser mais do que vencedores em Ti. Ser vencedor não significa ter o trabalho, ter a casa, ter a família. Ser vencedor significa estar do seu lado, Senhor. E nós gostaríamos de estar do seu lado. Mas se precisar da casa, se precisar do trabalho, se precisar das outras coisas, que o Senhor também nos ajude. Porque o Senhor disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E é nesse pensamento que nós oramos nessa noite, acreditando nessa palavra. Nos leve para as nossas casas em paz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor erga a sua mão poderosa sobre ti, que Ele lhe ajude nessa semana que está por vir, e que Ele lhe faça mais do que vencedor, e que Ele lhe dê a paz. Vá em paz, meu irmão, e uma feliz semana para você, tá?